Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus Espírito Santo estejam conosco nesse momento, onde queremos refletir nas palavras de Êxodo capítulo 3, versículos 1 a 5, com o tema Deus sempre está presente. Que Deus esteja a nos abençoar e a nos fortalecer hoje e sempre. Amém. A Bíblia de Estudo da Reforma aplica este texto de Êxodo capítulo 3, dos versículos 1 a 22, com as seguintes palavras. Um dia de pastorear as ovelhas, que iniciou como qualquer outro dia, transformou-se dramaticamente quando Deus confrontou Moisés na sarça ardente no Monte Santo. Eu sou tornou sua presença conhecida pelo fogo e pela palavra. Eu sou revelou o seu nome especial. Eu sou enviou Moisés em uma missão que parecia impossível para ele. Não havia qualquer esperança de sucesso para Moisés, a não ser por meio da palavra e da promessa de Deus que lhe assegura a sua presença. Lutero diz nos artigos de Smalcalde: sem a palavra de Deus não podemos ter Deus. O que era verdadeiro para Moisés é verdadeiro para nós também. Deus está presente e fala conosco em sua palavra. Não temos esperança de salvação a não ser por meio da palavra e da promessa de Deus. Vejam como estas palavras que nos explicam, que aplicam este texto bíblico para a nossa vida, ganham uma dimensão maior quando nós visualizamos o que Moisés sentiu e passou. Como diz ali o texto bíblico, um dia como outro dia qualquer, onde Moisés foi pastorear os rebanhos do seu sogro, se tornam no dia mais importante da sua vida. Talvez alguns poderiam pensar, mas o dia mais importante de Moisés não foi quando a sua mãe conseguiu fazer com que ele sobrevivesse, sendo que os meninos hebreus estavam morrendo no Egito, afinal Moisés havia nascido no Egito. Será que o dia mais importante de Moisés não foi quando ele pôde abrir o Mar Vermelho através da ordem do Senhor? Será que o dia mais importante de Moisés talvez não tenha sido o dia que ele contemplou a terra prometida, pois ele não entrou para lá? O dia mais importante na vida de Moisés e na nossa vida é o dia que o Senhor nos chama para o seu povo. É o dia onde Ele age em nossos corações, para nós crermos, para nós vivermos e para nós sabermos que Ele está presente em nossa vida. Sim, Deus não nos abandona, Deus não nos deixa de lado escanteados, Deus não largou este mundo, Deus não abandonou as pessoas e muito menos os seus filhos. Deus está presente constantemente em nossa vida. Como nós ressaltamos no tema, Deus sempre está presente em nossa vida. E então devemos nos perguntar, será que nós confiamos nessa presença? Será que nós não agimos, talvez que nem Moisés agiu quando Deus falou, olha, tu vai lá para o Egito libertar o meu povo. E então Moisés disse, mas quem sou eu? Eu vou enfrentar um faraó? Eu que já saí de lá fugido. Deus falou, eu vou estar contigo. Depois Moisés ainda diz, mas Senhor, será que eles vão acreditar em mim? O que eu tenho que falar? Quando eles me perguntarem, quem és tu? Então Deus disse, diga que eu sou. Diga que eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus verdadeiro. Siga as minhas palavras, pois eu estou contigo.
Deus disse isso para Moisés. E então Moisés foi, confiante na presença de Deus, sabendo que Deus estaria a agir através dele para libertar o povo de Israel. Vejam, não foi Moisés o libertador, foi Deus através de Moisés. Semana passada, celebramos a Reforma Luterana, os 505 anos da Reforma, onde nós lembramos da figura de Martinho Lutero e de todos os outros que auxiliaram ele. Neste momento, até dizemos que ele foi o reformador, mas na realidade Deus agiu através de Lutero. Deus também foi o reformador da sua igreja, usando os instrumentos. Assim como nós somos instrumentos da ação de Deus, para Deus transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Não somos nós que transformamos vidas, mas Deus é quem transforma. Nós somos meros instrumentos para a ação de Deus, e Deus nos convida a testemunharmos o seu amor. Deus nos dá a sua palavra. Deus pega os nossos dias comuns, não de pastorear ovelhas, mas de ir na escola, de ir no trabalho, de estar com a família, para que estes dias comuns sejam repletos do amor e da graça de Deus. Todos os dias, nós devemos proclamar o amor de Deus, pois não há nada mais importante na nossa vida. Anunciar a palavra do Deus vivo, a palavra do Deus dos vivos, a palavra do Deus perdoador, do Deus que nos chamou para anunciarmos estas palavras. O Deus que nos salvou, nos tirou da escuridão das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Um Deus que com a sua palavra transformou os nossos corações e, queiramos ou não, impactou a nossa vida a tal ponto de nós dizermos, juntamente com o reformador da igreja, o Dr. Martinho Lutero, devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. A minha confiança tem que estar no Senhor, pois Ele prometeu estar comigo. Ele não vai me abandonar, Ele não vai me deixar. Deus está presente na nossa vida. Por mais que nós não enxerguemos, por mais que nós achemos que Ele nos abandonou, por mais que nós queiramos nos distanciar deste Deus, Ele continua presente em nossa vida. Muitas vezes, nós não confiamos nesta presença. Muitas vezes nós até não valorizamos esta presença em nossa vida, porque achamos que nós temos que fazer as coisas. Achamos que tudo depende do ser humano. E não. Tudo depende de Deus. E nós temos que aprender a descansar no Senhor. Nós também temos que aprender a nos render ao Senhor. No texto do Salmo de hoje nós ouvimos um texto maravilhoso, falamos e ouvimos sobre louvar a Deus. Louvem a Deus todas as criaturas, animais, mares, terra, céus, seres humanos, autoridades, pessoas comuns, todos louvem a Deus. E em última análise, louvar a Deus é reconhecer a sua grandeza, é se render ao Senhor, é saber que Ele é o eu sou na nossa vida. Deus diz: eu sou o teu Salvador, eu sou o teu Consolador, eu sou aquele que pegou os teus pecados e cravou na cruz, eu sou aquele que está o tempo todo a te ouvir e a fazer as coisas acontecerem conforme a minha vontade e não a tua, pois a vontade de Deus é perfeita, e Deus faz o melhor para os seus filhos. Sim, Deus está fazendo diariamente o melhor para nós. E nós devemos reconhecer isto em nossa vida. E o melhor para nós sempre é estarmos
firmados no Senhor. Aliás, o lema da nossa igreja, que está no último mês dele, para este ano, firmados em Cristo, oramos e compartilhamos Cristo para todos. Alicerçados, certos da presença do Senhor, nós ficamos firmes no nosso Salvador, reconhecendo que não há nenhum outro Salvador. Não há mais ninguém que possa nos salvar, não há mais nada que possa tirar os nossos pecados. Cristo já fez isso na cruz. Então nós oramos, nós conversamos com Deus, nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Nós temos o privilégio de falar com Ele em oração. E é maravilhoso isso. Tudo que se passa nos nossos corações, nós podemos colocar ao Senhor. Se bem que o Senhor não precisa disso para saber. O Senhor sabe tudo o que passa em nossos corações. Mas Ele nos dá o privilégio, nos dá a graça, nos dá a maravilha de eu poder falar com Ele em oração. De eu saber que Ele me escuta, independentemente de onde eu esteja. Deus escuta todas as nossas orações, todos os nossos clamores. Ele sabe todas as nossas angústias, porque Ele está presente conosco. Ele é o eu sou. Ele é o perfeito Senhor. E ao termos este privilégio de orarmos, nós também queremos não guardar isto para nós. Nós queremos compartilhar isto. Nós queremos anunciar o Cristo para todos. Nós queremos estar compartilhando esta mensagem de salvação com todos aqueles que estão ao nosso redor. Poderíamos até dizer com toda a nossa lista de contatos do nosso celular, do Facebook, de outras redes sociais. Eu devo querer compartilhar o meu Salvador. Mesmo que às vezes eu possa até pensar, mas será que aquela pessoa vai ouvir se eu mandar uma mensagem? O que será que ela vai falar se eu mandar um versículo bíblico ou testemunhar que eu sou cristão? E Deus diz, eu estou contigo. Faça isso. Anuncie essa mensagem. Eu estou te chamando, e isto para cada um de nós. Eu estou te chamando para vocês anunciarem a palavra que liberta as pessoas dos pecados. A palavra que salva, a palavra que perdoa. Algumas vezes nós até podemos titubear, vacilar, mas nunca duvidar do Senhor. Nunca achar que Ele não está presente conosco. Ele sim está presente, como nós cantamos. Deus está presente, o Pai onipotente, o Pai todo-poderoso, aquele que tem todo o poder. Acabamos de confessar isto nas palavras do credo apostólico, ou apenas repetimos as palavras que nós lemos e não cremos naquilo que nós falamos? Afinal, nós dissemos, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio em Jesus Cristo, meu Salvador. Eu creio no Espírito Santo. E ao crer, eu tenho que saber, Deus está comigo. Deus está me conduzindo, Deus está me guiando. Talvez Ele nos chame, vão lá para o Egito libertar o meu povo. Não precisamos disso, mas talvez Ele nos chame. Vai lá e fala para o teu filho, para a tua filha, do Salvador Jesus. Compartilha com o teu pai, com a tua mãe. Seja uma fiel testemunha no trabalho, na escola, no lazer. Mostre que eu sou o Senhor da tua vida. Anuncie esta palavra de perdão, vida e salvação. Arrependa-se dos seus pecados e mude a sua vida. Entregue-se totalmente ao Senhor. Confie no Senhor, pois Ele nos livrou da escuridão, das trevas, da condenação. Ele nos tirou do inferno
e nos trouxe para o céu. Simplesmente isto. Todos os nossos problemas espirituais acabaram quando Cristo morreu na cruz e o Espírito Santo habitou o nosso coração. Será que precisamos de mais motivos para testemunhar, para compartilhar Cristo para todos? De maneira nenhuma. Temos todos os motivos que precisamos. Devemos aprender a valorizá-los. Devemos confiar na presença de Deus em nossa vida. Devemos colocar a nossa vida, sim, integralmente nas mãos do Senhor. Mas colocar a vida nas mãos do Senhor também não é cruzar os braços e dizer, não preciso fazer mais nada. Deus não fez isso com Adão e Eva. Quando Deus criou Adão e Eva perfeitos, Ele disse, aproveitem do mundo, cuidem de tudo. Usufruam de tudo que eu criei, só não comam do fruto, daquele fruto proibido lá, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque isso não é bom para vocês. E infelizmente Adão e Eva, com o paraíso à sua disposição, o que eles escolheram? O mais lógico, vou desobedecer ao Senhor. E da mesma maneira, nós temos muitas coisas à nossa disposição. E Deus só nos colocou 10 itens para não transgredirmos os 10 mandamentos. E infelizmente, muitas vezes, nós optamos pela desobediência ao Senhor. E às vezes até esquecemos que o Senhor está nos observando. Por isso é tão importante nós sabermos da presença do Senhor, uma presença maravilhosa, como Moisés testemunhou. Imaginem, o arbusto lá, o espinheiro, pegando fogo e não se queimando. Porque Deus é Deus dos vivos. E Ele nos promete que nós vamos viver eternamente no céu. Algumas pessoas que nós conhecemos já estão lá desfrutando disso. E é maravilhoso saber que aqueles que partiram confiando no Senhor estão ao lado dEle, a usufruir das bênçãos que o Senhor já nos prometeu aqui neste mundo e que em parte nós já desfrutamos, como hoje é estar sendo consolados pela palavra de Deus, sabendo que Ele está presente em nossa vida. Mas no céu será muito melhor. Por isso nós devemos ansiar por lá estarmos. E a melhor maneira disso é estarmos firmados no Senhor. É estarmos apegados a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, confiantes na presença dEle integralmente na nossa vida, desde a hora que nós vamos dormir até a hora que nós vamos dormir de novo, e assim por diante. Deus não nos abandona, Deus está o tempo todo conosco, e isto é maravilhoso, confortador demais. E então podemos seguir o exemplo de Moisés. Vamos libertar aqueles que estão oprimidos pelo pecado. Vamos libertar aqueles que não creem em Cristo. E como nós vamos fazer? Compartilhando a mensagem do Senhor, certos de que Ele está conosco, fazendo o que é melhor para cada um de nós. Queridos de Cristo Jesus, este chamado a Moisés também é um chamado para cada um de nós. Este chamado que nós vemos acontecer na vida de Moisés para ser o libertador, e aí nós podemos até novamente entrar ali na cabeça de Moisés e lembrar, Deus está me chamando para voltar àquele lugar aonde eu saí, porque eu acabei matando um cara, um egípcio, que estava batendo num hebreu, e é para lá que Ele está me chamando. Com certeza os egípcios vão querer me bater, mas ele, certo da presença do Senhor, ele foi para lá. Às vezes nós também somos chamados, não para voltar a um lugar onde nós fizemos algum mal, mas talvez para voltar no nosso núcleo familiar,
onde tivemos alguma discussão, alguma briga, voltar em algum lugar onde ficou alguma aresta para ser aparada, e vivermos o amor de Deus ali, proclamarmos o perdão do Senhor, falar que sim, Deus está presente na nossa vida, está presente na vida dos outros e quer nos unir em Cristo, que derramou o seu sangue para perdoar todas as pessoas. E nos dá a certeza da ressurreição dos mortos e que nós vamos viver eternamente. Por isso devemos constantemente estarmos firmados em Cristo, sabendo que Deus está presente em nossa vida, do início ao fim, em que todos os momentos Deus sabe o que nós estamos passando, e isto é maravilhoso demais, porque mesmo que sozinhos ou abandonados neste mundo, fisicamente, emocionalmente, Deus está presente conosco. E Ele está presente para nos salvar, para nos guiar à eternidade. E se nós estamos indo para um lugar tão bom, eu quero que mais pessoas me acompanhem. Por isso eu vou falar desta mensagem salvadora, para os mais pequenos até os mais velhos. Eu quero mostrar que o Senhor está ao meu lado e que Ele também está ao lado dos outros. E assim como Moisés confiou no Senhor e foi, nós também devemos confiar, porque Deus sempre está conosco. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, a nossa rocha eterna, o nosso Salvador, o nosso perdoador e libertador. Amém.